Marcos 14, Marcos capítulo 1, desculpa irmãos, capítulo 1, versos de 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verso 16: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Segundo texto que nós vamos ler nessa noite é João capítulo 12, um pouquinho mais à frente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 14 e verso 24. João 14, 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não, é isso mesmo. João 14 e 24. Acho que eu anotei o texto errado. O texto que eu quero ler é: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem achar esse texto, né, diz a referência dele certo aí para mim. Você pode inclusive pesquisar. João 2, 12 e 24. Então é que eu anotei errado. Anotei a referência certa e o verso errado. Quando Jesus, o Filho de Deus, aqui dá a importância, ou explica a importância da sua morte, ele apresenta um negócio que nós chamamos, no português, chamado metáfora. Quando ele diz: se o grão de trigo, né, não morrer, ele fica só. E aí deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Até vou falar pouco, porque até eu entendo que os irmãos são mais especialistas do que eu. Quando nós que trabalhamos na agricultura, fazemos uma plantação, vou usar a mandioca, por exemplo. Nós cortamos ela, arrancamos e separamos aquilo que nós chamamos de maniva, ou seja, a haste da macaxeira. E ali nós cortamos pedaços, assim mais ou menos um palmo pequeno meu, tamanho da minha mão, e nós plantamos na terra, cavamos, plantamos na terra e cobrimos. E aquele pedaço de maniva, ele vai automaticamente apodrecendo, morrendo aos poucos e dando vida a uma nova árvore, né? A um novo pé de mandioca que vai produzir frutos. Essas coisas que têm que morrer para que deem lugar à vida. E assim sucessivamente, com mais e mais coisas que nós conhecemos, com outras frutas, né, outras sementes, que acontece dessa forma. É certo, irmãos, que existem coisas que têm que morrer para que deem lugar à vida. Isso acontece com muita frequência em nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos de amizade entre cônjuges, é muito comum. Por exemplo, se o orgulho não morrer, nós não temos como perdoar as pessoas. O meu orgulho precisa ser quebrado, ele precisa deixar de existir, ele precisa ser diminuído, né? O casal às vezes tem os perrengues da vida e alguns passam semanas sem falar um com o outro. Semanas. Por quê? Por causa do famoso orgulho.
você entende que se você der a iniciativa, der o primeiro passo, você vai sair como perdedor. Então, é necessário que, Jesus está dizendo que é necessário que eu mortifique o meu orgulho, que eu deixe o meu orgulho de lado e eu peça perdão, embora que em certas circunstâncias eu esteja certo. Mas para que o problema seja solucionado, eu preciso dar o primeiro passo. Conversei com alguns casais que ao meu esposo diz: pastor, ela nunca pediu perdão para mim. Eu disse: ela nunca errou com você? Na frente dela. E ela diz: eu errei várias vezes com ele. Mas por que não pedir perdão? Por que não pedir perdão? Isso é independente de idade. Às vezes o casal é jovem, mas às vezes o casal já é dos 60 para cima. E mesmo assim, esse orgulho ainda prevalece. Ele não foi morto e por isso os problemas continuam acontecendo. Outro exemplo: se a inveja não morrer, não tem como nascer o espírito de cooperação. Cooperação. Eu acho interessante que na aldeia que eu visito, dos Marubos, eu digo para o meu genro, que é indígena, eu disse: olha, Enoque, aqui existe um pouquinho de comunismo. Ele disse: mas por que, pastor? Porque lá funciona da seguinte forma: amanhece o dia, 5h30, 6 horas, os indígenas já estão tomando banho. Depois desse banho eles vão para o roçado, um roçado que é comum, que é de todos, trabalham até 8, 9 horas, retornam para a maloca, tomam café, né, com queixada e outras coisas, e aí aí eles começam a fazer os trabalhos individuais, os artesanatos e outras coisas, a pesca. O indígena vai pescar, ele chega na aldeia, a aldeia que a minha filha mora é uma aldeia pequena, no máximo de 30 indígenas, e aquilo que é pego é compartilhado com todos que estão ali. Espírito de cooperação. Às vezes, trazendo para o nosso dia a dia, às vezes você passa e vê um dos seus irmãos em Cristo construindo a sua casa, construindo a casa dele, ali no meio do sol, e tudo que ele precisa é de alguém que possa se aproximar dele e dar um certo auxílio. E esse espírito de cooperação não aparece. Eu entendo que hoje nós temos mais crentes aqui. Essa é uma mensagem evangelística, mas eu vou procurar trazer um pouquinho para nós que somos crentes. A Bíblia diz que a nossa família espiritual é mais importante do que a nossa família de sangue. A Bíblia diz que existem irmãos mais chegados que irmãos. Irmãos espirituais mais chegados que irmãos carnais. Eu tenho uma família espetacular. Nós somos 6 irmãos, 4 homens, eu já disse isso, e 2 mulheres. Eu não lembro de nós termos sequer uma discussão no nosso grupo de WhatsApp, e fora dele muito menos. Pelo contrário, nós somos irmãos que se eu chego para um deles e digo: o meu irmão, essa camisa que você está usando, eu gostei dela. Se ele puder tirar ela naquele instante ali, se ele estiver no ambiente nosso, ele tira ela e diz: experimenta para ver se serve para você. Espírito de cooperação. Para você ter uma ideia, na quinta-feira atrasada, antes de eu vir para cá, eu vim na quarta, né? Então foi na terça-feira anterior à minha viagem. Fiz uma viagem, inclusive, mais alegre por essa questão. Eu recebo a visita do meu irmão mais novo. Já deve ter uns 40 anos. E ele disse, chegou lá e me abraçou e me beijou. E aí, mano, como é que tá as coisas? Eu disse: eu estou na correria, no meio de uma mudança. E ele disse: olha, o teu carro
já deu o que tinha que dar, ele está muito velho, você precisa trocar, você está tendo muitos problemas, porque eu compartilho, nós compartilhamos as alegrias e as tristezas nos nossos grupos, no nosso grupo de WhatsApp. E quando eu levo o carro na oficina, eu tiro a foto e digo, mais uma vez eu estou com essa peste aqui, que Deus me deu, esse carro, que eu tenho tentado arrumar há mais de um ano, e pela graça de Deus, tenho resolvido muitas coisas nele, tenho suprido as minhas necessidades, e quando eu falo dessa forma com eles estão brincando, mas ele disse, o teu carro precisa ser trocado, eu quero que você mande arrumar os bancos, eu quero que você mande arrumar a frente dele, o para-choque já está bem quebrado, trincado na frente, é um carro baixo, um Honda City, carro baixinho, de cidade mesmo, e você vai vender esse carro, nós vamos financiar um outro carro e eu vou pagar as parcelas do seu novo carro. E eu disse, rapaz, eu não sei quanto eu consigo desse carro, talvez uns 30 mil, na tabela FIPE ele custa 40, mas talvez eu encontre uns 30 no máximo. Ele disse, se você encontrar 25, venda, que nós vamos financiar e eu vou pagar o restante do carro para você. Isso é espírito de cooperação. E a Bíblia diz que a nossa família espiritual, e aí eu volto ao ponto inicial, a família espiritual é mais importante do que a família de sangue. Mais importante do que a família de sangue. Então não pode existir o exemplo que Jesus dá aqui de inveja. Se a inveja não morrer, você não vai ter o espírito de cooperação. Se o ódio não morrer, não cresce, você não vai conseguir crescer, você não vai desenvolver na sua vida o amor. Você precisa tirar de você. Se você não consegue, você precisa orar a Deus, pedindo que Ele tire esse espírito de rancor, de ódio, de mágoa que existe dentro de você. E você precisa amar essas pessoas. Isso quebra as pessoas. A Bíblia diz que é como se você colocasse brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Elas não vão compreender. O mundo não vai compreender. Quando ele te trata mal e você trata ele bem. Não vai. Ele não vai compreender. Pelo contrário, ele vai entender. Olha, existe algo diferente. Esse povo é diferente. E isso é basicamente o reflexo de Jesus nas nossas vidas. O que Jesus fez, nós estamos fazendo. Os nossos relacionamentos constituem um processo dinâmico cheio de vida, mas também com perigos de morte. Vale a pena então fazer um balanço do que deve e do que não deve morrer em nossos relacionamentos. Vale a pena deixar morrer as sementes às quais nos agarramos, que nós não queremos abrir mão, as quais fazem com que, por isso, nós não produzamos o que devemos produzir. Você, como crente, já deve ter ouvido a seguinte frase: a minha mãe nasceu nessa, o meu pai morreu nessa e eu vou morrer nessa. São dogmas que as pessoas herdaram dos seus antepassados, acham que estão fazendo bonito, que estão agradando os pais que morreram, mas estão sendo conduzidos ao inferno. Ao inferno. E às vezes nós temos que ter cuidado como crentes, porque eu não estou me referindo simplesmente a isso, mas nós podemos fazer coisas parecidas. Tenho ouvido os crentes dizerem assim: olha, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que eu sou bravo, Deus sabe que para mim é difícil perdoar. Isso é desculpa, irmãos. Isso é deixar de fazer a vontade de Deus. É claro que Deus sonda, Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece você melhor do que você mesmo, mas você precisa mudar. Você precisa mudar. A semente precisa morrer para que ela possa gerar vida. Para que ela possa gerar vida. Eu faço isso, a minha esposa gosta de plantas. E aí ela assiste alguns vídeos e vê algumas plantas medicinais. E ela diz: olha, amor, isso aqui serve para isso, para isso. Eu digo: amor,
não acredita em tudo. Existe um exagero nesses vídeos. Mas aí eu vou e peço para deixá-la satisfeita. E quando nós fazemos a plantação dessas sementes, ali nos devidos saquinhos, e passamos pelo processo de aguando todos os dias, nós começamos a ver ela perder a beleza. A semente começa a perder a beleza, ela está morrendo, e começa a surgir um pequeno grão, uma pequena arte que vai gerar, ou que está gerando vida. Jesus iniciou a sua mensagem na terra trazendo às pessoas uma compreensão de que o reino de Deus estava próximo e era necessário que elas se arrependessem dos seus pecados. Dentro desse prisma, dessa ideia de pensamento, ele solta duas palavras que são a mola propulsora, aquilo que impulsiona, aquilo que joga para cima, o cerne do Evangelho, a parte principal do Evangelho: arrependei-vos e creis. Essa é a frase. A frase usada por João Batista, que Jesus agora chega e assume: arrependei-vos e creis. Eu preciso me arrepender de algumas coisas, assim como você precisa se arrepender de algumas coisas. Lembra do episódio da faca? É necessário, às vezes, que o Espírito Santo, que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo para que possamos nos arrepender. Por quê? Porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. Ele vai dizer, se você é crente, ele vai dizer o que é certo e o que é errado. De que forma ele vai dizer, pastor? Dando paz ao seu coração. Dando paz ao seu coração. Contei, eu não sei se foi para o Igor, que eu sou o pastor da igreja conhecido como o cara que pegou mais tombo. O pastor que pegou mais tombo na vida. E eu vou contar aqui rapidinho. Para você ter uma ideia, eu perdi duas motos. Uma zero no valor de 6 mil, alguns anos atrás. No ano de 2011, para ser mais preciso. No ano de 2 eu perdi uma ou outra moto que vendi por 12 mil. Até hoje eu não recebi nenhum real dessas motos. Esse dinheiro me fez falta? Claro. O que é que eu disse para você, Igor, depois disso? Eu disse: uma dessas pessoas morreu. Não engane, pastor. Você corre risco de morte. O outro, pela graça de Deus, está vivo. E é um grande amigo meu. Eu trato bem com ele, eu falo com ele todas as semanas. Eu entendo as suas reais condições financeiras hoje. E eu já cheguei a dizer para ele: você não me deve nada, meu irmão. Fique tranquilo, sossegue o seu coração. Você não me deve nada. Entenda isso como sendo uma bênção para você. Porque eu sei que quando eu mais preciso, do nada surge ofertas. Pessoas que oferecem dinheiro. Agora, para os meus retornos, na cidade de Rio Branco, eu tomei uma decisão. Eu tenho uma irmã que mora lá. E na última vez que eu estive lá, em conversa com ela, devido a um sobrinho que eu tenho, que tem vários diagnósticos, não é? A mente não é bem ajustada. Se publicar isso, não me marquem na publicação, porque ele pode ver. E ele se sente, ele faz de tudo para me agradar, mas isso incomoda ele, tira ele daquilo que é normal. E pessoas com esse tipo de transtornos, ele gosta de uma rotina básica, ele tem a sua rotina, e quando foge dessa rotina não é bom para ele. E aí ele fica meio agressivo com a mãe, não é? Ele tem uma tendência a beber aquilo que ele não faz. E eu disse: minha irmã, essa é a última vez que eu estou ficando hospedado na sua casa. E ela disse: para onde você vai? Eu disse: eu vou para um hotel. Deus vai me dar condições, Deus vai suprir as necessidades, mas eu não fico mais com você. Eu saio com você para jantar, eu posso vir aqui jantar com você na sua casa, mas passar
12, 14, 15 dias na sua casa, eu não farei mais isso. Se você diz, pastor, o senhor deve ter dinheiro. Irmãos, eu não tenho R$1 na minha carteira. Talvez eu seja o pastor com menos finanças da minha igreja. E mesmo assim eu consigo ajudar outras pessoas. E eu não sou perfeito. Longe de mim está a perfeição. A perfeição na minha vida e na sua vida vai chegar quando nós alcançarmos os céus. Quando nós deixarmos, sairmos desse corpo material. Mas eu não vim a essa terra para condenar ninguém. Por quê? Porque eu sigo o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Julgamento, o espírito de condenar, o espírito de punir as pessoas, isso não é de Deus. É claro que a igreja não pode permitir que tudo que seja errado aconteça aqui. Não, as disciplinas, elas podem existir, mas elas precisam existir com uma certa cautela. Porque Cristo nos dá o exemplo para isso. Lembra da mulher adúltera? Lembra da mulher adúltera? A minha igreja tem uma postura de que quando alguém comete, por exemplo, adultério, ele pega uma suspensão de 6 meses. 6 meses você vai ficar ausente dos ministérios. Isso tem acontecido. A igreja são pessoas pecadoras, acontece. E eu converso com esses homens e ele diz, pastor, isso me emociona. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu estou plenamente convicto de que eu errei, de que eu caí numa tentação. E eu prometo ao Senhor e ao meu Deus que eu nunca mais farei isso. E eu dou um abraço naquela pessoa. Eu choro com ela. E eu disse, meu irmão, fica tranquilo, você não me deve nada. Inclusive você não me deve explicações. Por quê? Porque eu estou percebendo o arrependimento na vida daqueles irmãos. O oposto disso é que regras como essas foram criadas para toda a igreja. E eu lembro que no musical de Natal, no mês de janeiro, fevereiro, a turma do teatro começou uma modinha no meio deles e começaram a fazer tatuagens. Não sei se tem alguém aqui com tatuagem, mas isso não é o mais correto. E o pastor disse, olha, 6 meses de suspensão. A minha pergunta na reunião pastoral foi, de que vale essa suspensão? Se esse ministério vai atuar daqui a 8, 9 meses. Então as pessoas, os componentes desse ministério faziam de forma premeditada. Por quê? Porque eu faço em janeiro, fevereiro, quando chegar a época de eu atuar no ministério, eu já estou livre. A minha suspensão passou. Você entende o que eu estou dizendo? Você consegue compreender? Que tem pessoas que se arrependem no minuto seguinte e tem pessoas que nunca vão se arrepender. Mas Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Vale a pena ressaltar você que Jesus não era um contador de história do seu tempo, como algumas pessoas imaginam. E sim, um Deus que resolveu tornar-se carne e habitar no meio de nós. Parece que às vezes a gente esquece que Deus fez isso, que Jesus fez isso. O texto que eu uso como base para esse sermão tem um contexto histórico maravilhoso. Era o tempo de João Batista que preparava o caminho para a vinda de Jesus. Ou como nós lemos em algumas versões, dizem, preparai o caminho do Senhor. Ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Preparando o caminho para a vinda do Messias. A sua mensagem confrontadora, uma mensagem dura, uma mensagem pesada aos corações das pessoas, isso gerava nelas o arrependimento. É por isso que às vezes nós pastores,
falamos aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Às vezes eu já trouxe mensagens e quando termina o culto, o irmão me procura e diz: pastor, quem me contou sobre o que está acontecendo comigo? E aí eu sorria para essa pessoa e eu disse: meu irmão, eu nunca preparei uma mensagem baseada para alguém e nunca vou preparar uma mensagem direcionada a uma pessoa. Isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. Seja sensível. Seja sensível. O próprio profeta Isaías havia profetizado quase 700 anos antes que isso iria acontecer. Não era coisa nova. João estava preparando o povo para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sempre dizia assim, em Marcos capítulo 1, verso 7. Marcos 1:7, João dizia: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. João se achava incapaz de abaixar-se e desatar as correias das sandálias do Filho de Deus, de Jesus. Após esses acontecimentos, vem Jesus de Nazaré, da Galileia, para ser batizado por João. Os irmãos lembram disso. Nesse tempo, ouviu-se uma voz do céu que dizia, após João nem queria batizar Jesus: olha, eu não sou digno. E aí ele diz: João, faça a sua parte. Jesus diz mais ou menos isso: João, faça a sua parte. E João batiza Jesus. Em Marcos 1, no verso 11, diz: então foi ouvida uma voz dos céus, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus olhava para o seu filho, pelo processo que ele passava do batismo, e dizia: tu és o meu filho, em quem eu tenho um grande prazer. Eu disse recentemente aqui que um dos sentimentos mais preciosos que eu já senti na minha vida foi sentir-se usado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você traz uma mensagem, e como já aconteceu, de 14, 16 pessoas virem à frente aqui, alguns chorando e dizendo: pastor, eu reconheço que eu sou limitado, que eu sou incapaz e que eu preciso de Jesus para alcançar os céus. Mudando as suas histórias de vida. Então ele chega e começa a anunciar a mesma coisa que João Batista dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Sendo assim, irmãos, o que nós devemos fazer para obter arrependimento que gera vida? Ainda no livro de Marcos, versos 14 e 15, diz assim: disse João Batista, depois de João, o Batista, ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí no verso 16 e 17 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, Pedro, André que lançavam as redes no mar, que eram pescadores assim como eu e o Igor, sereno da manhã. Porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual foi a postura desses homens? Senhor, espera aí só um pouquinho. Nós somos pescadores, nós temos uma empresa de pesca. Me dá um tempinho para mim vender o meu material e aí eu vou te seguir. Senhor, deixa eu deixar pelo menos as minhas mangas, as minhas tarrafas, as minhas redes em casa e aí eu vou te seguir. Não, a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus.
largaram tudo e seguiram a Jesus. Isso mostra que Jesus precisa ser o alvo mais importante da nossa vida. Ele é e precisa ser na nossa vida o alvo mais importante na nossa vida. Ouçam a voz de Jesus. Estejam dispostos a ouvir a voz de Jesus. Porque o verso 17 começa dizendo: disse Jesus. Eu posso falar aqui, e alguns dos que estão aqui à noite não ouvirem. Quando eu digo não ouvirem, é a minha voz entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não dá a mínima para aquilo que eu estou dizendo, para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando Jesus diz, ouvi-me, Ele está dizendo, ouçam, prestem atenção e observem o que eu estou recomendando. Simão e André, que estavam trabalhando no pescado, mas ao ouviram a voz de Jesus, deixaram tudo para vir após Ele, para segui-lo. Às vezes nós queremos estar com Jesus só nos momentos que nos interessa, e isso não nos gera vida. Isso é comum na minha igreja. Você diz, pastor, eu só falo da minha igreja, da sua igreja muito. Mas é claro que eu tenho que falar da minha igreja. É ela que eu conheço. Pessoas que se tornam espirituais demais, além do normal dos demais da igreja. Por quê? Porque foram acometidos por doenças graves. Porque familiares estão correndo risco de morte. Porque o casamento está prestes a acabar. E aí essas pessoas recorrem. Quando o problema está já quase que sem solução, aí eles recorrem a Jesus. As pessoas, aos representantes de Jesus. Não espere por isso. Arruinou a coisa. Identificaram que não estão tendo sabedoria para resolver o devido problema. Procura alguém da sua confiança. Procura o seu pastor ou outro irmão da sua confiança e abre o seu coração. Chora diante dele, se necessário. O mundo diz que homem não chora. A Bíblia diz que homem chora. Homens choraram diante de Deus, arrependido pelos seus pecados. Chorar não é sinônimo de fraqueza, de forma alguma. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Se chorar fosse sinônimo de fraqueza, nós entenderíamos de forma lógica que os homens são mais fracos que as mulheres. Eu falei um pouquinho sobre isso também no dia de ontem, ou antes de ontem. Mas Jesus quer que nós estejamos com Ele em todo o tempo. Jesus estava chamando aqueles homens para uma grande obra, não era uma obra qualquer, e necessitava que eles entendessem o arrependimento como base transformadora da sua vida. Você acha sinceramente que quando Jesus chamou os discípulos, eles eram pessoas já convertidas, pessoas que compreendiam, que entendiam? Não. Que criam verdadeiramente no Evangelho? Não, eles tinham dúvidas. Todos os 3 anos de ministério de Jesus, nós vamos encontrar discípulos com dúvidas. Senhor, para onde nós vamos depois que tu fores? Tomé, eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar com as minhas mãos nas feridas que provavelmente estão na sua mão, provocada pelos cravos, quando ele foi crucificado. E aí Jesus pega depois Tomé e bate nele, né? Diz, Tomé, vem aqui, toca. E ele diz, não, Senhor, agora eu acredito. Ele diz, não, Tomé, vem. Porque existem diferentes personalidades
de pessoas. Ele vinha reafirmando que João aplicava aos judeus antes da sua vinda. Essa era a mensagem central. Muitos aqui ainda hoje ainda não podem, ainda estar entendendo o que quer dizer. Mas ouça, Jesus está afirmando que quer o arrependimento. Era o único mecanismo e continua sendo o único mecanismo usado por Deus para transformar a vida das pessoas e levá-las para o céu. Parece ser duro, mas deixa eu dizer uma coisa. Pode ser que tenha pessoas aqui que dizem ser crentes, mas que não sejam de verdade, que não tenham se arrependido de verdade, que não creiam em Jesus de verdade, que não tenham depositado literalmente as suas vidas diante do Pai, que confiem nas suas próprias forças, que confiem nos seus próprios recursos financeiros. E isso é pecado. Isso é pecado. A Bíblia diz que Deus não permite que o seu filho mendigue o pão. A Bíblia diz que assim como Ele cuida das aves dos céus, assim como Ele dá a beleza das flores do campo, dos lírios, como esse Jesus não vai cuidar dos seus filhos? Como Jesus não vai cuidar dos seus filhos? Eu me submeti a morar 9 meses com a minha sogra, abrindo mão da minha casa para que a minha filha morasse com meus genros e os meus netos. Eu tinha um plano para construir uma casa lá, e vai se concretizar pela graça de Deus. Não sei quando, mas eu espero que até a vinda de Cristo. Mas por que eu fiz isso? Se eu tinha uma casa boa na cidade, onde eu poderia vir e morar só eu e a minha esposa e gozarmos de um sossego tranquilo, só alguns marrecos gritando no fundo do quintal. Por amor à minha filha, ao meu genro, a quem eu amo muito, e aos meus netos, meu casal de netos, por quem eu sou apaixonado. Tanto é que em dezembro eu vou caminhar 40 quilômetros para ver isso. Mas aqui hoje pode existir, como eu disse, pode não estar ainda não está entendendo o que eu quero dizer. Mas ouça, Jesus estava afirmando que o arrependimento era o único mecanismo usado para a transformação de vidas das pessoas e levá-las aos céus. Ou seja, sem ouvir a voz de Deus, não haverá um profundo arrependimento, não haverá conserto e não haverá morada no céu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então aqueles que não estão hoje à noite aqui, estão ganhando ou estão perdendo? Estão perdendo, irmãos. Estão perdendo. Por mais simples que seja o obreiro que suba aqui para trazer uma palavra, ele foi autorizado pelo Espírito Santo de Deus. E em alguma parte do seu devocional, da sua mensagem, o Espírito Santo, não ele, mas o Espírito Santo vai dizer alguma coisa que vai falar ao seu coração. Porque a sabedoria humana não significa nada para Deus. Não significa nada para Deus. Eu conheço pessoas que estudaram, que fizeram faculdades e mais faculdades, em busca de se tornarem pastores, e ainda hoje não são pastores, e provavelmente não serão. Você sabe qual é o maior requisito para ser um dos pastores da primeira igreja batista? Uma vida íntegra diante dos olhos do Senhor. O estudo é de menos. Quando eu me tornei um dos pastores da primeira igreja batista, eu não tinha o 2º grau concluído. Eu já disse isso. Eu tive que fazer o PEN, formar o 2º grau para poder fazer a faculdade de teologia.
não é o mais importante. O mais importante é como você vive, é como a sociedade lhe vê, é o exemplo que você dá, é o reflexo de Cristo na sua pessoa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Jesus tinha pleno conhecimento, ou para ser mais preciso, o entendimento de tudo isso. E ele aplicou essa verdade com aqueles homens. Portanto, irmãos, queridos irmãos, abram seus ouvidos e estejam dispostos a ouvir a voz de Jesus. Jesus não era alguém que fazia que fazia transformações rápidas e passageiras. Ontem eu falei isso para os jovens. Nós, seres humanos, homens e mulheres, temos essa capacidade de transformar a vida de algumas pessoas por instante, momentaneamente. Depois elas deixam aquilo que a gente ouviu e passam a fazer as coisas como antes. Tanto é que quando eu sento com um casal ou com uma determinada pessoa para um momento de aconselhamento, a minha pergunta é: Elias está ali, Elias sabe disso. Eu disse: vocês estão dispostos a me ouvirem? Se vocês não estiverem dispostos a me ouvirem, saiam daqui agora. Porque vocês não perderão o tempo de vocês e nem eu quero perder o meu tempo. E eu tive por 2 momentos com eles, sem fazer julgamento a A e a B, mas em constante oração, esperando que a vontade de Deus se cumprisse na vida daqueles 2 jovens. E pela graça de Deus, para minha alegria, aquilo que alegra muito o meu coração, eu chego aqui, já tinha visto alguns vídeos, mas eu não tinha certeza. Eu chego aqui e eu vejo Elias plenamente envolvido no trabalho, tocando, cantando, fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo, sendo um faz-tudo da igreja. E ele não tem ideia de quanto alegrou o meu coração. Eu disse: Deus, ali no banco orando, eu expresso a minha gratidão pela vida do teu servo, por todos os livramentos. Agora eu vou orar, continuar orando por ele. Eu quero que ele faça o concurso, eu quero que ele passe nesse concurso, é óbvio. Eu sei que ele quer ir para Cruzeiro, mas eu quero que ele fique aqui. Vamos ver quem vence a briga. Segundo ponto, disponibilidade. Disponíveis ao agir de Deus. Jesus diz uma frase bem interessante: vinde após mim. Eu já estou repetindo isso. No verso 17 do nosso texto principal. Agora, Jesus agora estava dizendo aos homens daquele tempo o seguinte: deixem-me agir em vocês. Permitam-me trabalhar na vida de vocês. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é que eles precisavam dar um passo mais além. Vinde após mim, venham atrás de mim, venham um pouquinho mais além, saiam daquilo que é comum na mente de vocês, executem a fé que existe em vocês e venham mais além. Dê um passo mais à frente. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é que eles precisavam ser mais audaciosos. Vinde após mim. Hoje pode ser que você à noite, hoje pode ser para você a noite do vinde após mim. E aí eu listei algumas coisas. Vinde após mim com os seus pecados. Por que eu anotei isso? Porque pessoas dizem assim: olha, pastor, a minha vida está uma bomba, desordenada. Deixa eu dar uma arrumada na minha vida e aí eu vou à igreja. Esse é o pensamento que o diabo coloca na mente das pessoas. Igreja é lugar de pessoas quebradas,
desestruturadas, sem perspectiva de vida, porque aqui trata-se de um hospital espiritual que vai ajudar você, que vai consertar você, que vai sarar você, que vai te auxiliar, que vai te dar forças através do Espírito Santo e através dos próprios irmãos. Outro ponto: vinde após mim com seus desejos impuros. Eles estão em nossos corações. Eles estão em nossos corações. Pastor Pedro, ele usa uma técnica que ele compartilha com outras pessoas e consequentemente comigo. Eu falo isso porque quando eu era bem jovem, eu era ainda pastor, eu era um cara bem assediado por mulheres. Eu, quando saí da Rádio Integração, onde trabalhei 8 anos e fiquei sem fazer nada, fui fazer mototáxi e fiz durante 6 meses. Depois dos 6 meses eu abandonei, porque eu estava convicto de que eu não ia aguentar a pressão. As mulheres de diferentes idades davam em cima, de forma clara. De forma clara. E eu disse: isso não é mais para mim. Porque a tentação, um dia é fácil resistir, 2 dias também é fácil resistir. No 3º dia você começa a pensar. No 4º você continua pensando. No 5º dia a probabilidade de você cair é muito grande. É muito grande. Então venha com seus pensamentos impuros, porque o Espírito Santo vai eliminá-los da sua mente. Vinde após mim com as suas transgressões. Transgressões são infringir as leis, os mandamentos de Deus. Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você diz: pastor, não consigo. Não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu sei, eu reconheço que existem irmãos que são difíceis de serem amados. Deixa eu contar uma historinha aos meus irmãos. Quando chegar a hora de acabar o culto, alguém levanta a mão aí. Eu paro. Um dia nós fizemos uma programação de homens, uma tarde de diversão no acampamento Salém. Íamos de manhã, levavam o seu almoço, e a janta você tinha que pagar R$15. Nós iríamos fazer uma janta baratinho, R$15. Ministérios entrando com a maior parte dos recursos. E futebol, jogos, baralho, dominó, tudo aquilo que você pode imaginar, pé de galinha. Homens virando criança, porque o Igor sabe disso, eles viram crianças no retiro. É um negócio muito divertido. E fica o convite aqui para juntar uma turma e participar. Prometo para vocês que faça uma diferença no valor da inscrição, para que fique melhor para vocês. E quando chegou o final do dia, por volta de 4 horas, chegou 2 irmãos, porque eu sou meio que observador. Chegaram numa caminhonete, um belo carro, 2 irmãos de posses. Sentaram ali por volta das 6h30, quando a gente estava reunindo para jantar e depois ter um devocional. E aí autorizei a formar fila, muitos homens, e eu comecei a observar que aqueles 2 ficaram sentados lá no seu cantinho. Eu estava afinando o violão. Eu toco menos do que você, minha irmã, menos mesmo, mas toco quando necessário. E todo mundo se serviu, a fila terminou e eles permaneceram lá. E aí eu fiz assim, estava sentado lá no palco afinando o violão, fiz assim para eles. E aí veio um, e eu disse: vocês 2 não vão jantar? Porque antes ele tinha vindo até mim e tinha dado os R$30. Está aqui, pastor, o meu pagamento e o pagamento do irmão X.
E após eu ver que eles não iam jantar, eu chamei e disse: não, pastor, nós não vamos jantar não. Eu meti a mão no bolso, puxei R$30. Ele disse: está aqui os R$30 de vocês. E ele disse assim: não, pastor, fique com ele para pagar a sua mensagem. Se eu pudesse chorar ou bater naquele sujeito naquela hora, eu teria feito. Porque isso é de revoltar. Porque o sujeito daquele não sabe o tempo de oração, de preparação para uma mensagem quando o pastor traz. E ele queria, de forma irônica, eu conheço o sujeito, de forma irônica, dar R$15, R$30 para pagar a mensagem. E eu disse: pega os seus R$30 e eu não quero mais conversa com você. Tentou se aproximar mais uma vez de mim para fazer corridas de bike, né? Aquelas coisas de veneta que dá na gente. Comprei uma bike cara e passei 2, 3 meses com ela, vendi. E você acha que eu quis me aproximar mais desse irmão? Não. Aí você pergunta: pastor, você odeia ele? Não. Eu amo. Eu tenho carinho por ele. Mas eu não quero mais estar próximo dele, porque ele é uma pessoa difícil de ser amada. Então eu prefiro amar a uma certa distância. Vinde após mim com suas dúvidas. Dúvidas estão na cabeça de todos nós. É fato. Vinde após mim com os seus maus hábitos. Todos nós temos os nossos maus hábitos. Nessa noite, irmãos, eu vou acelerar um pouquinho. Jesus quer agir em você. Então esteja disponível para Ele fazer o que Ele quiser na sua vida. O que Ele quiser fazer na sua vida. Estou me deparando com uma situação de um casal na igreja, onde o homem sente que foi chamado para fazer missões, ir a rios e garapés fazer missões. A esposa dele está batendo de frente e de forma valente, dizendo: você não pode fazer isso. Você precisa ficar aqui comigo. E eu disse: que ignorância. Voltei uma conversa com ela, é claro. E uma das perguntas que eu vou fazer para ela é: você prefere que o seu esposo, um sujeito bom, um amigo, irmão meu, daqueles que quando eu estou precisando, pneu fura, eu ligo: olha, irmão, estou aqui com o pneu furado, pastor, estou chegando. Você prefere que ele esteja falando de Jesus para as pessoas, ou que ele volte para um bar, volte a beber e volte a usar drogas como ele fazia antes? Eu quero ver a resposta que ela vai me dar. Eu quero ver, ouvir a resposta que ela vai me dar. Você já parou para pensar nisso? Os discípulos estavam ocupados com o trabalho do pescado. Além do mais, poderiam pensar: sou cheio de problemas de ordem emocional, sentimental, espiritual, mas a voz de Jesus é suficiente para mudar toda a ótica da vida, de uma vida, e suprir toda a necessidade. Basta você aprender, arrepender-se e crer que Ele pode todas as coisas, que Ele passa, ou que Ele vai passar a agir na sua vida de uma forma incrível. Incrível. O que nós precisamos fazer para obter o arrependimento que gera vida? Terceiro ponto: estejam abertos às transformações. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mudança nunca é fácil para algumas pessoas. Para mim, isso é simples.
Eu pergunto para minha esposa: você quer voltar para casa? Ela disse: olha, eu preciso orar. Eu disse: olha, Deus me deu inteligência para algumas coisas, e para algumas delas sequer eu preciso orar, porque eu sinto a vontade de Deus, e eu estou disposto a voltar a qualquer momento que você queira, porque eu, mesmo sendo o cabeça do lar, eu tento não impor as coisas. E é um conselho que eu te dou: é você tentar conquistar a sua mulher a concordar com os seus planos, para que não haja conflito. Mas se existir um momento que é preciso de uma palavra final, que o consenso não chegue, você como homem diz: infelizmente vai ter que ser assim. Nós precisamos fazer a primeira mudança que nós fizemos. Ela passou 3 dias deitada sem fazer nada, e eu arrumando as coisas. No terceiro dia ela teve dó de mim e começou a arrumar as coisas. E nesses 3 dias eu reclamei dela que ela estava parada, sem encaixotar coisas? Não, mas eu tinha dito: a decisão está tomada, eu decidi, nós vamos mudar. Não se preocupe com a chuva, chuva é bênção. Chuva é bênção. Assim como Jesus fez com a vida dos discípulos, também com aquela geração que ouvia os seus ensinos nas sinagogas, Ele quer com você. Basta você permitir e se arrepender dos seus pecados e de suas falhas, de suas transgressões e tudo mais. Ele lhe chama agora para um novo tempo, para uma nova vida, que passa pelo arrependimento. Tem que haver arrependimento. As expressões são essas: disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei. Arrependei-vos e transformados para uma nova vida em abundância. A vida cristã é uma vida em abundâncias. Eu tenho contato, eu tomo café com pessoas ricas, com algumas das pessoas mais ricas da cidade. E uma das coisas que eu mais ouço dessas pessoas são reclamações. Ouço frases como a seguinte: hoje eu vou jogar boletos para cima e vou decidir qual eu vou pagar. Ouço frases como: hoje talvez eu não consiga dormir direito. E nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilo, com a convicção de que nós estamos fazendo o certo. Vamos concluir. Morra para o mundo e viva para Jesus. Essa é a palavra. Decida nessa noite morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer para o mundo é esquecer alguém que te enganou, é perdoar alguém que te ofendeu, é mortificar as vontades da carne, é fazer com que não exista sentimento de vingança no seu coração. Isso é morrer para o mundo, é deixar de fazer as práticas que o mundo oferece e obedecer aos mandamentos, aos critérios de Deus. Romanos capítulo 3 e verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam das misericórdias de Deus. Eles só não são capazes. João capítulo 10 e verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida cristã é uma vida de abundância. Você diz: ah, pastor, mas faltam algumas coisas para mim. Mas a paz que existe dentro do seu interior, como crente em Cristo Jesus, não existe na maioria da vida das pessoas. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto pessoas importantes mundo afora, atores e atrizes famosas, entregando as suas vidas a Jesus.
sendo proibidas de fazerem novos filmes. O mundo deixando elas de lado, mas elas assumindo uma postura de que entregaram as suas vidas e vão viver para Ele pelo resto dos seus dias. Eu vibro quando eu vejo esse tipo de vídeo. O que você precisa que Jesus faça para mudar a sua vida, meu irmão? Responda para você mesmo. Tem algo que está incomodando o seu coração? Procure corrigir. O pecado tem te arrebentado por dentro, tem deixado você triste, amargurado. Hoje é noite de você vir aqui à frente e pedir perdão pelos seus pecados. Então não resista. Arrependa-se e Ele transformará você. Pela graça de Deus, Ele transformará você. Baixa a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por essa noite, por essa chuva que cai sobre a nossa comunidade, pela vida de cada irmão que está aqui. E nós queremos que, mesmo sendo uma mensagem evangelística, nós crentes possamos ter aprendido a tirar algo de proveito, e que em nós, na nossa vida, haja melhora em todos os sentidos. Abre os nossos corações para o entendimento da mesma. Obrigado por esses dias aqui. Eu te louvo mais uma vez pela existência dessa igreja, a quem o Senhor tem cuidado com tanto carinho. Cuida de cada um, faz ela próspera em todos os sentidos, cuida de cada membro. Eu coloco-os nas tuas mãos, desde a criança até o mais velho, para que o Senhor possa cuidar, possa proteger, possa abençoar de uma forma extraordinária. Dá-nos uma noite tranquila, de sossego, e que a paz possa estar sempre reinando nos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela paciência. E eu espero um dia poder ter o privilégio de retornar aqui, pastor. E coloco à disposição para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Deus abençoe. Fique de pé, irmãos. Você tem que ter uma nova vida. Decida nessa noite querer viver essa vida. Se você sente que você precisa se arrepender de algum pecado, precisando de oração, vem aqui aonde está o pastor, aqui na frente, conte para ele o seu problema, para ele possa orar por você. Prepara o Senhor nessa noite. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Precisa de uma vida nova, querido.
resista, meu bem, na voz do Espírito Santo. O poder do amor. Venha para o Senhor. A ressurreição. Vi aquela velha cruz, está vazia agora. Está com seu coração que você quer ver uma nova vida. Aqui eu vou viver agora. É pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, a ressurreição. Venha para o Senhor. Se arrependa do seu coração. Diga mais uma vez, igreja. É uma vida que você vai viver. Que eu vou viver agora. Diga isso para o Senhor. É isso que você quer. É pra um motivo bem maior que o Ó Senhor, como é maravilhoso, Pai. Reconhecer o poder do se amor. arrepender. Da Saber que o amor do Senhor está conosco. E aquela velha cruz está vazia agora. Vida nova. Eu estou aqui com o irmão Ademar. Ele é crente em Cristo Jesus, mas ele confessou que pecou, que andou distante, já consertou com Deus, mas precisa consertar com a igreja.